Vivemos em um mundo cercado por corrupção, um mundo vazio de esperança. Vivemos com medo da morte, com medo da vida, cercado por traumas, por perdas, por lutos. Um mundo desigual, injusto, corrompido. Será que é possível ter esperança em um mundo assim? Venha orar com a gente, suplicar, pedir por dias melhores. Essa é uma série sobre esperança e você é o nosso convidado especial. Você é muito bem-vindo. Boa noite, graça e paz de Cristo seja no seu coração. Eu sou o pastor Ricardo, é muito bom ter você aqui. Se você volta mais uma vez, que bom que você voltou. Se você vem pela primeira vez, que bom que você veio. Que Deus possa abençoar a sua vida e você possa sair daqui se sentindo abençoado. Mesmo que você seja palmeirense. Num dia como hoje, é um dia um pouco mais difícil. E para caras como eu, que torcem para o Botafogo, hoje é um dia muito especial. Porque a cada 10 anos tem um evento. O meu time ganha um campeonato carioca. E a gente ganhou, né? Com requintes de crueldade, com gol no último minuto do segundo tempo. Foi para os pênaltis. Né? O Botafogo foi o primeiro a perder um dos pênaltis. Mas no final a gente foi campeão. Então algo especial aí. Certo, Tadeu Carioca aí, ó? Ficou? Eu sei. Um abraço para você. Que Deus te abençoe. Mas você que não tem nada a ver com futebol e não liga tanto para isso, eu mesmo já liguei mais para futebol, então hoje eu até brinco e tal, mas isso não é algo assim que me mobiliza o coração, né? Quando eu era mais jovem, que eu tinha lá os meus 15, 16, 17 anos, né? Agora, aos 20 e poucos anos de idade, a minha experiência com futebol ela mudou um pouco. Então, nós temos conversado a respeito de dias melhores, e semana passada falamos a respeito de melhores na dor. Abordamos o silêncio do amado e como Deus, por vezes, parece estar em silêncio, quando dele precisamos. E mostramos biblicamente, a partir da narrativa de Moisés e do chamado de Deus a Moisés para que o povo fosse libertado no Egito, que Deus vê e não apenas vê a dor, Ele ouve o gemido daqueles que sofrem. E Ele responde a esse gemido, Ele não é indiferente à dor do seu povo. Depois observamos que no caminho da revelação bíblica de Deus, nós temos um Deus que se revela definitivamente, de uma vez por todas, sentindo a dor que era minha, a dor que era sua. Eu estou falando de Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a nossa Páscoa, como falamos semana passada. E por fim esse Deus, ele vence a dor, ressuscitando dos mortos, e abrindo um novo episódio em toda a história. Agora, a morte não tem a última palavra sobre a minha vida, sobre a sua vida. E hoje eu quero falar um pouco mais a respeito desse tema, da dor, do sofrimento. E a dor é essa sensação penosa, desagradável, produzida pela excitação de terminações nervosas, sensíveis a esses estímulos, classificada de acordo com seu lugar, tipo, intensidade, periodicidade, difusão e caráter. Então, a gente sabe bem o que é a dor, né? A gente sabe o que é a dor de se sentir magoado ou de magoar. Sabe o que é essa dor na alma, essa angústia, aquela tristeza profunda. E a gente tenta de todas as formas, aplacar a dor, fugir da dor. Mas a impressão que eu tenho
é que as histórias bíblicas, elas não lidam com essa anestesia que nós desejamos, de nunca sofrermos. Pelo contrário, a Bíblia é um livro de pessoas sofridas também, de grandes heróis, grandes campeões, ainda que com os seus pontos fracos, que a Bíblia não se nega a contar, mas a Bíblia é uma história também de gente que teve a experiência do sofrimento, da dor, de ser fustigado pela vida. E certamente, se fizéssemos aqui um hall da fama dos mais sofredores da Bíblia, com certeza teríamos entre eles o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, um dos sofredores mais famosos da Bíblia, é aquele que, quando foi chamado por Deus, Deus disse assim: ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome até as outras nações, aos gentios. E eu Porque não voltou? Ah, voltou. Glórias a Deus. A blusa está um pouquinho mais apertada. Eu preciso que os irmãos orem por mim. Está começando a atrapalhar o meu trabalho. Quando não está envolvendo as questões básicas da vida, como, sei lá, tomar banho, se alimentar, fazer o seu trabalho, tudo bem, né? Mas quando você percebe que você dá 3 agachadas para pegar a sua menina e alguma coisa está faltando, você fala assim: eu preciso, certo? Cadê o Rodrigão, personal? Deu um jeito num monte de gente aí. Rodrigão, me passa a agenda essa semana. Irmãos, orem por isso. Jejuem, se possível. Então, quando Deus se revela ao apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: eu lhe mostrarei o quanto é necessário sofrer pelo meu nome. Eu lhe mostrarei o quanto é necessário sofrer pelo meu nome. Atos 9, de 15 ao 16. Então, um pouquinho depois, no capítulo 14 de Atos, o próprio apóstolo Paulo vai dizer que por muitas tribulações, por muito sofrimento, através de alguma dor, nos é necessário entrar no reino de Deus. Parece que ele começou a entender que esse caminho com Jesus, ele não era um caminho sem dor, sem sofrimento. Pelo contrário, era um caminho que fatalmente atravessaria o vale da sombra da morte. Talvez Paulo não tinha dimensão que seriam tantas vezes que isso aconteceria. 6 vezes em suas cartas, Paulo faz uma lista das suas aflições. 6 vezes em Romanos, em 1 Coríntios, em 2 Coríntios, em diferentes textos nessas cartas, ele enfatiza as suas aflições para pregar o Evangelho de Cristo. Dentre elas, sofrimentos físicos, sofrimentos emocionais e sofrimentos espirituais. Ele estava absolutamente cercado pela dor, pelo sofrimento. 5 vezes ele recebeu o castigo de açoitamento, que eram aquelas famosas 39 chicotadas, coisa tranquila, né? Dizem que não se dava a seguinte para completar 40, porque provavelmente a pessoa não sobreviveria. 5 vezes.
5 vezes, ele foi açoitado. A sua lista mais famosa de sofrimento é a que se encontra em 2 Coríntios, no capítulo 11, e ele diz o seguinte: 3 vezes os romanos me bateram com porretes, e uma vez fui apedrejado. 3 vezes o navio em que eu estava viajando afundou, e numa dessas vezes passei 24 horas boiando no mar, entre a vida e a morte. Será que eu serei resgatado? Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigos de inundações, de ladrões, perigos causados pelos meus conterrâneos, perigos causados pelos judeus, pelos não-judeus. Tenho estado no perigo nas cidades, nos desertos, no alto mar. Perigos causados por falsos irmãos. Tenho tido trabalhos e canseiras. Muitas vezes tenho ficado sem dormir. Tenho passado fome e sede. Tem me faltado casa, comida e roupas. Além dessas e de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que eu tenho por todas as igrejas. Eu sofro dentro da minha cabeça. Quando alguém está fraco, eu também me sinto fraco. Quando alguém cai em pecado, eu fico muito aflito. Essa é a lista mais famosa do apóstolo Paulo acerca do seu sofrimento. E a pergunta é: como que o apóstolo Paulo lidou com o sofrimento? Porque eu acredito que a forma como ele lidou com o sofrimento pode nos ajudar a lidarmos com as nossas dores e os nossos sofrimentos, as nossas questões. Em 2 Coríntios, ele dá uma pista da importância do sofrimento. E ele diz assim: a provação severa que veio sobre mim foi muito acima das minhas forças. Em outras palavras, eu não sei como eu aguentei. Eu não sei como aguentamos, de tal modo que chegamos a desesperar da própria vida. E ele diz que isso aconteceu para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Esse Deus nos consola em toda a nossa tribulação. E aí ele diz: para quê? Para que sejamos capazes de consolar os que passam por tribulação, por meio da consolação que nós recebemos de Deus. É uma matemática muito simples. Eu sofro, às vezes é além das minhas forças, eu não sei como eu passei, como eu suportei a provação, a tribulação, a dor, o sofrimento. E aí Paulo diz: isso acontece para que você não confie em você, para que você confie em Deus. E à medida que Deus te consola, você está pronto para consolar aquele outro que também sofre com as mesmas consolações com que Deus te consolou. Simples assim, certo? Ok? Então, como que Paulo foi consolado? Como ele recebeu a consolação de Deus, a fim de consolar outros e nos dar condições de também consolar as outras pessoas que estão ao nosso redor? Esse é um texto de Filipenses que vai ser a base da nossa reflexão hoje. E ele diz, e escreve a partir de uma prisão, certo? E ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação ou a vossa bondade
conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura quanto de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar mais uma vez? Peça ao Senhor que fale ao seu coração. Pai bondoso, abençoa a cada um de nós aqui, a minha vida e a vida dos meus irmãos e irmãs, a partir da sua palavra eterna. Ó Deus, fala conosco, renova as nossas forças, nos dá alento em meio à jornada da nossa vida. Abençoa aqueles que estão à distância e assistem pela internet, que eles também se sintam parte dessa grande família da fé, e que a sua palavra também alcance o coração deles, os abençoando, Deus, trazendo essa paz que excede a racionalidade, excede a razão, excede a compreensão humana, ela está além. É a paz que somente o Senhor pode dar. Traz essa paz, Senhor, ao nosso coração, essa noite, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém e amém. Tudo posso naquele que me fortalece. Nada como um texto fora de contexto, não é isso? Aquela frase de para-choque de caminhão, né? Alguém diz alguma coisa para vocês, ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Aí você fala assim, viu, vamos dar uma olhada nesse texto. Não é que você pode tudo, e você é poderoso. O texto não está dizendo isso, o texto está dizendo que Paulo aprendeu uma coisa que se chama contentamento. E ele diz, ter fome ou ter uma mesa farta, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. Se é que não é esse o nosso grande drama moderno, e que envolve todos os nossos medos no atual momento histórico, pessoal que vivemos. Não é isso? Então o que é a paz de Deus? A paz de Deus, a partir desse texto, ela é um equilíbrio e uma paz interior que pode estar chovendo canivete. É um equilíbrio e uma paz interior que você pode ser palmeirense hoje, ou vascaíno. Pode estar acontecendo coisas muito ruins do lado de fora, mas você tem uma paz do lado de dentro que você não consegue explicar. Às vezes as pessoas passam por ali e até podem dizer, como você, enfim, é tão calmo. Ou como você está bem diante dessa circunstância. É essa paz interior.
E é muito interessante você ver Paulo dizendo isso, porque o meu drama é se eu vou conseguir, no dia 30 de junho, defender a minha tese de mestrado. Esse é meu drama. O meu drama é como que a Nanda vai crescer nesse mundo. O meu drama, ele tem a ver com as opções, com as escolhas, com o dia a dia. O seu drama tem a ver com o seu trabalho, como você vai suportar o seu chefe, se você tem chefe, como que você vai se conduzir eticamente ou não. Então você tem uma questão que te tira a paz. Um relacionamento, uma questão familiar, uma enfermidade, isso te tira a paz. Mas o apóstolo Paulo, ele estava sendo torturado e podendo morrer a qualquer momento. Eu não acho que seja nenhum dos nossos casos aqui, certo? Ia fazer uma piada sobre casamento, mas minha esposa está lá no último banco. Te amo, Fer. A segunda questão, o amor faz isso, né? Sou torturado, mas eu amo. A paz de Deus guardará o vosso coração e os vossos pensamentos. Essa paz, meus irmãos, ela não é a ausência de medo, ela não é a ausência da dor, do sofrimento, não. Esse guardar, a paz de Deus, guardará os vossos pensamentos e corações, significa literalmente um guarnecer, sustentar, fortalecer. Imagina uma cidade que tem um exército enorme, forte, armado, bem preparado, protegendo ela completamente. E você está numa fortaleza. E você sabe que não tem nenhuma possibilidade do seu maior medo chegar mais perto. É isso que esse verbo significa. É como se Paulo estivesse dizendo, se você está com um exército acampado, te protegendo, você pode dormir em paz. Paulo está dizendo, é isso que a paz de Deus faz. Essa é a ideia. Deus está te guardando. Deus está te protegendo. Portanto, essa paz, ela tem a ver com esse equilíbrio interior e com essa presença de Deus que me faz ter a tranquilidade para conseguir caminhar, enfim, na vida. Então, diante disso, Paulo é apedrejado, surrado, açoitado, sofre naufrágio, sofre traições, seus amigos tentam matá-lo, e ele diz, eu descobri um jeito de me manter equilibrado em qualquer circunstância. Paulo, que jeito é esse? Como é que eu consigo acessar isso? Para que de alguma forma eu exercite essa paz de Deus e eu consiga então me tornar melhor na dor. A primeira coisa que o Paulo vai dizer, a primeira disciplina, que se você exercitar, essa paz ela vai crescer dentro de você, é a disciplina de pensar. Irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, nisso pensai, e o Deus de paz estará convosco. No primeiro momento você lê isso e você diz, está aí, achei uma base bíblica para o pensamento positivo. Eu não posso ficar pensando negativo, não posso ser pessimista, eu tenho que ser otimista. Tenho que pensar que vai dar tudo certo, para que eu vou pensar que as coisas vão dar errado? Não é isso? Mas o texto ainda não está falando sobre isso.
O texto é consenso entre os estudiosos bíblicos desse texto. Ele está falando a respeito de um pensar teológico para a vida. Uma leitura da vida que considera Deus, que considera o Evangelho. Por que isso é importante? Porque a partir disso, das doutrinas fundamentais da Bíblia, que eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eu sei por que existe o mal no mundo. Eu sei por que eu estou alegre ou ansioso. Eu sei o que Deus está fazendo. Eu sei qual é o propósito da vida. Eu sei aonde eu vou após a morte. É a partir das doutrinas básicas da Bíblia que eu descubro quem eu sou, aonde eu estou, para onde eu estou indo. E só isso já deveria ser necessário para a gente ter paz em meio ao sofrimento. Porque Paulo diz assim: considero que os sofrimentos do presente não podem se comparar com a glória que há de ser revelada. Paulo, o que você está dizendo? Ele está dizendo, começa a pensar nas coisas eternas, que daqui a pouco tem um sorriso no seu rosto. Começa a pensar no dia que Deus vai te abraçar e você vai ver Ele face a face. Começa a pensar na Nova Jerusalém, nas ruas de ouro, que é uma metáfora. Começa a pensar em Deus. Começa a ver biblicamente que Deus está contigo e não contra você. Pense. Pense. E aí então, você começa a sentir essa paz que excede todo o entendimento. Eu pergunto para você, Jesus Cristo é o Filho de Deus? Ele saiu do céu e ele veio morar na terra, como a Bíblia diz. Ele nasceu de uma virgem, viveu uma vida perfeita, a vida que jamais viveremos, morreu pagando o preço dos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, sim. Se isso é verdade, que Ele me espera no final da história, com um lenço para enxugar dos meus olhos todas as lágrimas. Se isso é verdade, o que mais que eu preciso de consolo dessa vida? O que mais que eu preciso? Porque ou essa história é verdadeira, ou ela é mentirosa. Mas se ela é verdadeira, isso explica muita coisa sobre a minha vida, a minha jornada e a minha história. E aí quando a dor vem, eu posso dizer para ela, eu sei quem Deus é, eu sei o que Ele fez, eu sei o que Ele está fazendo, eu sei quem eu sou em Cristo, eu sei qual que é o final da história. E então eu consigo passar pela vida. Existe uma paz que é vendida muito na nossa cultura, que é uma paz muito tola, assim. Porque, via de regra, as pessoas que estão estressadas e cansadas, ou em burnout, elas precisam desacelerar o ritmo, trabalhar menos, fazer menos, ter mais espaços contemplativos, de ócio,
de lazer, de entretenimento, mas por vezes é um distrair da mente. Então é assim, existe essa paz que diz assim, vá para a praia, né? Toma uns goró, senta lá debaixo da árvore e fica de boa, esquece tudo. Né? Deixa a depressão só para o domingo, quando você estiver voltando. Né? Segunda-feira tem tudo de novo, não é isso? Aí chega domingo, tem uma depressão que não é tão rara, mas que eu tenho observado, que é a depressão do domingo à noite. Quanta gente chega domingo à noite, começa a tombar. Mas isso é uma forma de distração. O que Paulo está dizendo é, você precisa pensar nos grandes problemas da vida, no grande esquema das coisas. Você precisa ter essa leitura da trama, do que está acontecendo no universo, no mundo espiritual, no que o Deus Todo-Poderoso está fazendo. Porque se você tem isso claro, você não se abate. Se abater por quê? Pela morte? Que morte, irmãos? Que morte! Jesus ressuscitou dos mortos. Me abater diante do quê? Ou ele está vivo, à direita de Deus, ou é uma mentira essa história. Mas se é verdade, nada pode me separar do amor dele. Nada. Se eu penso diferente disso, eu estou empacado nessa existência por 70 anos, 80. Se eu tiver alegria, bem. Se eu tiver paz, bem. Se eu não tiver, eu estou perdido. Mas quando eu penso nas coisas eternas, quando eu olho para o quadro da salvação, quando eu vejo que ele me puxou para o maior projeto da história, meus irmãos, é Deus quem tem a última palavra sobre a nossa vida. Pense, use a cabeça, medite nas coisas eternas. Tenha reflexões a respeito das coisas espirituais. Isso com certeza vai abençoar a sua jornada. Jonathan Edwards, no seu primeiro sermão, é um congregacional do século XVIII. O seu primeiro sermão, quando ele tinha 18 anos de idade. E aos 18 anos de idade, deixa eu tentar lembrar o que eu estava fazendo. O que você estava fazendo aos 18 anos de idade? Você vê que está passando, né? Aos 18 anos de idade, ele escreveu o seu primeiro sermão, que ele fala a respeito da felicidade cristã. E o seu conteúdo é basicamente: o cristão deve ser feliz, não importam as circunstâncias externas. E ele tem 3 argumentos. E o primeiro é: as coisas ruins concorrerão para o bem. Primeiro argumento: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto. Primeira coisa, as coisas ruins cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então a pior coisa que te aconteceu é uma forma de Deus te chacoalhar, de Deus tirar o seu ego do altar, as suas vontades, os seus desejos. É uma forma de Deus te dibrar, porque eu e você, a gente é duro de coração, e Ele pega isso e Ele transforma em bem. Certo? Quem já viveu um pouco sabe disso.
quantas coisas ruins hoje elas são compreensíveis. Certo? Segunda coisa, as coisas boas. Adoção na família de Deus, justificação aos olhos de Deus, união com Ele, jamais me serão tiradas. Jamais. Deus nunca mais vai soltar da sua mão. Ele disse que ia segurar, Ele não solta. Porque Ele é Deus. Ele tem força suficiente. Se Ele disse que vai te salvar, Ele vai te salvar. Terceira coisa, as melhores coisas, a vida no céu, os novos céus e nova terra, a ressurreição, ainda estão por vir. Glória a Deus. Aleluia. Agora ficou mais pentecostal. Foi um glória a Deus típico presbiteriano. Né? Glória a Deus. O presbiteriano vai ficando com o papo cheio, né? Porque não dá glória a Deus, fica segurando, né? Mas não é para glorificar a Deus, irmãos? É ou não é? A disciplina de agradecer, não andeis ansiosos, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio da oração e súplica, com ações de graça. Paulo está dizendo assim, você não espera acontecer para agradecer. Enquanto você pede, você agradece. Você não sabe se Deus vai fazer ou se Ele não vai fazer. Você não tem a resposta. Mas você já agradece. Por que você agradece? Você agradece porque você entendeu que a história, ela tem um comandante, que nada acontece sem autorização dele, que é Ele quem sustenta todas as coisas. Eu acredito que absolutamente Ele é bom, porque a Bíblia diz que Ele é bom, e que portanto Ele quer o meu bem, e que portanto, querendo o meu bem, a história que Ele está escrevendo em parceria comigo, prevê as minhas orações, mas em gratidão, dizendo, Deus, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor é Deus também. Tem dois textos bíblicos que me mostram isso muito claramente. O primeiro nós já citamos a partir do Jonathan Edwards. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O segundo está no Antigo Testamento, a história de José, no final de Gênesis. E quem sabe um pouquinho da história de José, sabe que o cara foi sofrido. Dá para pôr ele aí com o apóstolo Paulo, um do lado do outro, guardadas as devidas proporções, mas José é um cara que foi traído pelos irmãos, que foi preso injustamente, que foi condenado, e um homem a quem Deus honrou muito, 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 e ele teve a chance daquelas assim de ouro, que quando acontece na novela da Globo, a gente fala assim, agora vai se vingar, não é? Toda a narrativa vai fazendo isso contigo. Você fala, mas não é possível, essa pessoa é muito má, aí ela vai ter o que ela merece. E aí você está com raiva dos irmãos de José, e José tem assim aquela oportunidade de se vingar, de massacrar, de humilhar, de condenar. E José diz assim, certamente planejastes o mal contra mim, porém, Deus o transformou em bem. Deus transformou o mal em bem. É por isso que a gente precisa orar e dizer, Deus,
Está aqui a questão. E eu sou grato, porque o Senhor é mais sábio do que eu. O Senhor tem mais conhecimento do que eu. Portanto, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Faz a tua vontade, seja ela qual for, grato está o meu coração. Eu vou confiar em ti. Ainda que eu não entenda, eu vou confiar em ti. Eu me lembro que quando a minha primeira namorada foi embora, eu nunca orei tanto na minha vida. E eu falava, Deus, traz de volta. Vocês estão rindo, né? É sincero, irmãos. Quem nunca orou isso, que atire a primeira pedra, né? Quem nunca aí na adolescência, se pegar o diário aí de oração, vai estar lá, né? Né? O Léo tinha a Roberta lá no diário de oração, né? Demorou um tempo a desenrolar, né? Então, toda noite, orava ou não orava, não? Mas era varoa mesmo, mas no meu caso não era. E eu falava assim, Deus, eu estou apaixonado. Né? Mas o que Deus tinha para mim? Deus tinha a Fernanda para mim. Né? Só que eu não conseguia enxergar. Porque a minha visão era limitada. Aos 15 anos de idade, eu achava que eu entendia alguma coisa sobre a vida e sobre relacionamentos. E Deus falou, sabe, Ricardo, não vai rolar. Eu gosto disso aqui. Porque para você chegar no topo de uma montanha, você tem que fazer caminhos sinuosos, atravessar um riacho, subir em pedras escorregadias, escalar, fazer trilha. Você é testado, você é provado, você vê paisagens exuberantes. Chega um momento que você sente que você não vai chegar lá em cima, você pensa em desistir. Mas quando você chega no alto, e você consegue ver a cidade lá no fundo da onde você veio, e você vê a estrada, e você vê a trilha, e você vê o riacho, e aí você diz assim, agora eu tenho o caminho completo diante de mim. E é isso que Deus tem a nosso respeito. Ele sabe o nosso caminho. Nós ainda não sabemos. Mas a Bíblia diz que um dia a gente vai poder olhar para a nossa história, para a nossa jornada, e a gente vai entender aquela queda que eu torci o tornozelo, aquela ferida aberta, aquele rio perigoso, aquela trina escura e sombria, aquela chuva que veio naquele momento. E aí eu consigo então ter um quadro maior. Mas até lá, você é chamado a agradecer. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é amável, nisso pensai. Paulo, ele diz assim, você precisa organizar os seus pensamentos e você precisa pensar de maneira correta. Pense nas coisas eternas. Mas ele diz assim também, você também precisa amar as coisas certas. Você precisa pensar nas coisas certas, mas você precisa amar as coisas certas. Porque todos nós somos feitos seres que sentem atração pela bondade, pela beleza. Todos nós somos seres que desejam adorar e adoramos coisas, adoramos pessoas, adoramos músicas, adoramos infinitas coisas. Santo Agostinho vai dizer o seguinte: somente amar o imutável pode trazer tranquilidade. Somente amar o imutável pode trazer tranquilidade. Isso significa que para sermos melhores na dor, a gente precisa reordenar os nossos afetos. É claro, eu posso amar a minha carreira, não tem problema nenhum nisso.
Eu posso amar a minha família, não tem problema nenhum nisso. Eu posso amar as coisas boas que Deus me deu. O problema é que, primeiro, essas coisas, elas não são imutáveis. E quando a ausência delas vem sobre mim, o meu sofrimento é muito grande. E o sofrimento me ajuda a entender quais são os deuses a quem realmente eu sirvo. Ele cumpre essa função. E o segundo aspecto, além de que essas coisas mudam, é quando eu devoto a minha energia, o meu tempo, o meu pensamento, as minhas emoções, mais do que eu faço para Deus. Santo Agostinho vai dizer: Deus é o único lugar de paz que não pode ser perturbado. E Ele só se afastará do nosso amor se nos recusarmos a amá-lo. Em outras palavras, você pode amar porque Deus te fez assim. Mas a gente precisa aprender a amar a Deus acima de todas as coisas. Ricardo, como eu aprendo a amar a Deus acima de todas as coisas? Como que eu posso ter contentamento? Autarqueia é a palavra que Paulo usa. Eu aprendi a ter autarqueia, contentamento. Como, Ricardo, que eu consigo começar a amar a Deus? Não é ir para frente do espelho e ficar dizendo: Deus eu te amo, Deus eu te amo, Deus eu te amo. Não é necessariamente vindo à igreja. Você ama a Deus profundamente quando você olha para Jesus Cristo. Quando você olha para aquela cruz e você vê o que Ele fez por você, acredite, o seu coração não vai ter dificuldade em se entregar a Ele. Quando você olha para a cruz, você vê um homem cuja paz foi roubada, cuja tranquilidade não existe. A morte por cruz, dizem os médicos, ela acontecia por asfixia. Enquanto a pessoa estava de pendurada, naquela posição, chegava uma hora que os músculos não aguentavam sustentar o corpo e a pessoa começava a pressionar o pulmão, os órgãos, e ela começava a perder ar. Ela ficava inconsciente por horas até morrer. Por isso que tinha aquela base para o pé, né, para que a pessoa tivesse algum apoio. E quando eles queriam que a pessoa morresse, eles quebravam as pernas. Porque aí a pessoa não se sustentava e, portanto, ela era asfixiada. Quando eles foram quebrar as pernas de Jesus, ele já estava morto. Ele já estava morto, porque foi uma morte brutal, violenta. Então ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Cadê a minha paz, que excede todo entendimento? Cadê a minha comunhão contigo, Pai, que tínhamos por toda a eternidade? Cadê o seu afeto? Era o nosso vazio, a nossa dor, que Ele estava levando naquela cruz, para que eu e você pudéssemos ter paz com Deus.
Horácio Spafford é um homem que escreveu um hino que é um dos mais belos que eu já ouvi. Ele era um presbiteriano. Ele se converteu numa pregação do Moody, o grande evangelista pentecostal. E o Horácio era um advogado muito próspero em Chicago. Depois de muito sucesso financeiro, e se converteu ao Evangelho, começou a participar de campanhas de evangelização com Moody, estudava muito a Bíblia e exercitava aquilo que Paulo diz: pense nas coisas eternas, enche a sua cabeça com as coisas eternas. Ele investe o seu dinheiro numa área de Chicago. Em outubro de 71, acontece um dos maiores incêndios da história dos Estados Unidos, matando centenas de pessoas, deixando milhares de desabrigados. Então, ele perde uma boa parte do seu dinheiro e ele passa 2 anos ajudando as vítimas a reestruturarem as suas vidas junto com a sua esposa. Depois disso, ele perde um filho. E toda a família sofre muito com isso. E ele diz: a gente precisa de um tempo de refrigério e descanso. Vamos para a Europa. Vamos nos encontrar com Moody naquela cruzada evangelística que eles estão fazendo. Em novembro daquele ano, 1873, ele permanece em Chicago por negócios e ele envia sua esposa e suas 4 meninas no navio. E ele diz: vão, logo eu estou indo, lá a gente se encontra. Acontece que o navio sofreu um acidente e em 12 minutos naufragou. Enquanto o navio afundava, Ana, sua esposa, abraçou as 4 filhas pequenas e orou. As 4 garotinhas morreram. Ana foi encontrada inconsciente e finalmente foi levada para a Europa. Assim que ela chegou, ela mandou um telegrama para o seu esposo: salva, porém só. Enquanto viajava para encontrar a sua esposa, imediatamente, ao receber o telegrama, ele pegou o primeiro navio, ele compôs uma canção que mostra um dos mais belos hinos da história, como é possível ter uma paz que excede todo entendimento. E eu vou convidar, por isso eu liguei para a Roberta, mas não consegui falar com você, porque eu queria que você ajudasse a gente a puxar esse hino e cantarmos. Vamos?
Horácio ele sabia que quando ele olhava para a cruz, Deus dizia para ele: eu também perdi um filho, mas não involuntariamente. Voluntariamente, eu o perdi na cruz. Por você, Horácio. Para que você fizesse parte de uma família maior, com muitos filhos e filhas. Eu não sei quanto a você, mas eu saio daqui com a esperança eterna de um dia encontrar esse homem, cuja fé nos inspira. Encontrar as suas 4 filhinhas, a sua esposa. Essa é a nossa esperança cristã. E semana que vem iremos falar sobre o dia em que seremos para sempre sobre o céu, a eternidade e tudo mais. Eu convido você a termos um tempo e uma palavra de oração. Senhor, obrigado por entregar Jesus, por Ele ter sofrido as dores que eram minhas, para me salvar, Senhor. Perdoa, Senhor, a nossa ingratidão. Perdoa o nosso coração ingrato, que conversa contigo na expectativa de tudo que o Senhor pode fazer. E ai do Senhor se não o fizer. Senhor, que os nossos afetos, eles sejam redirecionados para Ti, Deus. Obrigado pela graça das coisas que o Senhor nos deu, das bênçãos que recebemos, das pessoas que nos cercam. Que a gente consiga amar e cuidar de tudo que ordinariamente o Senhor colocou ao nosso redor, mas que esse amor nunca exceda a nossa devoção a Ti, Senhor. Porque assim a gente sabe que a morte, a ansiedade, elas não fazem mais parte da minha história final. E o meu dia a dia, ele se torna mais leve. Nos ajuda, Senhor, a pegarmos as verdades eternas e mastigá-las, nos alimentarmos da Sua palavra, de maneira que todo o nosso ser, no dia da adversidade, saiba que no recôndito do Seu tabernáculo o Senhor nos acolhe, que as Suas asas nos protegem, que o Senhor é sol e escudo, que o Senhor morreu naquela cruz para me levar de volta para casa, para os braços do Pai, que me amou de uma maneira que eu jamais conseguirei compreender. Abençoa, Senhor. Traz sobre nós dias melhores, aonde, com a mente nas coisas eternas, olhando para a vida a partir do filtro de que o Senhor é real, de que o Senhor vive, de que o Senhor é poderoso, de que o Senhor está atuando nesse exato momento na nossa história. Deus, as inseguranças elas vão embora.
segura forte na nossa mão, Deus. E aqueles dentre nós que caminham em meio à dor, que as consolações do Senhor possam vir sobre esse irmão e sobre essa irmã, de maneira que contigo eles possam passar pelo vale árido e fazer dele mananciais, passar ainda pelo vale da sombra da morte, mas sabendo que o Senhor está com eles, com ele, com ela. Pai, consola-nos em meio às nossas dores. Acredito que entre nós ninguém teve a dor de ser torturado, torturada, e ter que enfrentar a morte por amor do Senhor. Mas a gente quer ter essa fé, Deus, de nunca negarmos o nosso Salvador, independente da circunstância. Nos abençoa, Deus, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu convido você que veio preparado para dizimar e ofertar, para vir até aqui à frente. Deve ter um envelope aí na sua cadeira, e trazer a sua oferta, o seu dízimo, e junto, claro, trazer o seu coração, porque Deus Ele quer que você tenha essa compreensão de que Ele está cuidando de você, que o dinheiro não cuida de você. O dinheiro pode prometer isso, mas ele nunca vai cumprir. Mas Deus, Ele está cuidando de você. E Ele diz: confia em mim, eu vou cuidar de você. Então eu convido você, com muita gratidão, como um exercício de gratidão no coração, trazer o seu dízimo, a sua oferta aqui à frente, em devoção a Deus, enquanto cantamos essa canção que temos cantado ao longo da nossa série, pedindo que Deus traga dias memórias. Que assim Deus nos abençoe.
não fez aí o seu pedido de oração, coloque aqui. A gente está sempre orando aí. Não significa que Deus vai ouvir mais a sua oração, se você colocar no quadro, mas é um exercício comunitário, onde oramos uns pelos outros, onde expomos as nossas fragilidades, os nossos medos, as nossas questões, e então a gente ora uns pelos outros. Eu convido você a se colocar de pé e termos esse tempo de oração. Chama aqui o seu Gilberto à frente, né, seu Gilberto? Vamos orar por você, pela Mira. A Mira tem estado bem doentinha, né? Já faz um tempo. E para o Senhor aí trazer essa paz que excede o entendimento para o seu coração e para ela também, certo? Então vamos orar e também interceder pelos pedidos, aquilo que a gente está colocando diante de Deus e também agradecendo aquilo que a gente aprendeu hoje. Pai, a gente agradece pela vida que o Senhor nos tem dado, pelas coisas boas e ruins, acreditando que o Senhor, que sabe todas as coisas, já viu todo o caminho da nossa vida, Deus. E um dia a gente vai poder entender cada curva, cada perigo, cada dificuldade. Mas hoje, aqui no tempo e no espaço, a nossa visão ainda é meio turva, Senhor. Às vezes as lágrimas nos impedem de enxergar corretamente o seu agir. Por isso a gente pede a bênção do Senhor, de encher o nosso coração de fé, de confiança. Atende, Senhor, os nossos pedidos. A gente leva até o Senhor em gratidão, sabendo que o Senhor é bom e que deseja o melhor para cada um de nós. Mas fazemos esse exercício de levar as nossas dores, as nossas fragilidades. Sobretudo, Senhor, oramos agora pela vida do seu Gilberto, Deus, que tem estado também tristinho, cansado, e a Mira tem estado também abatida, já faz algumas semanas. Deus, abençoa a vida da Mira, põe a tua mão poderosa sobre a vida dela. Sabe, Deus, traz a paz que excede todo entendimento, para que a dor, Deus, para que o sofrimento não seja de fato a última palavra. Traz o contentamento, Deus, a paz do Senhor, e que sabemos só o Senhor pode dar à sua serva e também ao seu servo. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida deles. Agradecemos também, Senhor, pelos dízimos e ofertas, por podermos contribuir para o reino do Senhor, para que ele se expanda, para que a gente consiga de fato fazer a diferença e cumprir a missão que o Senhor tem dado a nós. Que nesse sentido, Deus, o Senhor nos abençoe, nos faça prosperar cada vez mais, e que a missão do Senhor, ela aconteça a partir da nossa vida, a partir da nossa comunidade. Que assim o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus nós oramos. Povo de Deus, que a graça do Pai Todo-Poderoso, o amor de Cristo Jesus, que se entregou naquela cruz, o poder do Santo Espírito, nos abençoe todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, nos fazendo também melhores na dor, para a glória do Deus Trino. Amém e amém. Amém. Pode sentar. Pode sentar. Um aviso: nós teremos o nosso primeiro encontro de voluntários. Vai ser dia 14 de abril, sábado que vem, das 9 horas às 16 horas, no Recanto Três Irmãos. E hoje é a data limite para você dar o nome para Carla. Carla, você olha para trás todos, por favor. É aquela moça simpática lá. Faz assim, Carla. Isso. Você precisa dar o seu nome para ela. Então, você que tem contribuído para que essa comunidade aconteça, nós temos hoje cerca de 70 voluntários. E você que quer se engajar, você que quer participar, que quer entender o funcionamento da igreja, venha também. Vai ter um almoço bem gostoso da dona Andrelina, arroz com frango. Uau! Eu gosto desse negócio demais.
É coisa aqui de Itapetininga, né? Eu fui conhecer aqui em Itapetininga. Então, esse é um dia especial. Sábado que vem, você não pode perder. Dê o seu nome para Carla. É para ir com família. Combinado? Beleza? Algum aviso mais? Se você nos visita pela primeira, segunda, terceira vez e ainda não preencheu a ficha, por favor, preencha para que a gente conheça um pouco mais de você, do seu perfil, como que a gente pode fazer contato e te conhecer mais, tá bom? Beleza? Não saia sem dar um abraço no seu irmão e desejar a ele uma boa semana.